E aí pessoal, beleza? Meu nome é Matheus e hoje vamos apresentar algumas técnicas de estudo, fazendo relação com o vídeo passado sobre os perfis de aprendizagem. Pessoal, seja bem-vindo a esse canal. Meu nome é Matheus e aqui nesse canal a gente discute um pouco sobre aprendizagem, sobre neurociência, sobre curiosidades em relação à aprendizagem. Enfim, quero pedir o seu like, o comentário e compartilhamento para me ajudar nesse projeto. E vamos pro vídeo. Hoje vou apresentar para vocês algumas técnicas de estudo e é muito importante que você assista ao nosso último vídeo sobre perfis de aprendizagem. Eu vou deixar aqui no card para você ver de novo, porque o que eu vou te mostrar sobre técnicas de estudo é muito importante você saber qual é o seu perfil, porque dependendo de qual seja, isso vai te ajudar muito no seu processo de aprendizagem. A primeira forma de estudar que vou apresentar para vocês é a leitura. E a leitura é uma das formas de adquirir conhecimentos mais antigos da humanidade. Então ela é muito importante e ela se faz presente em todo o nosso processo de formação escolar. De forma geral, a leitura ela é uma maneira eficiente de estudo nos 3 perfis de aprendizagem, seja visual, auditivo ou sinestésico. O importante é se ter consciência de qual perfil você se encaixa e adaptar essa técnica de estudo. Por exemplo, se você for uma pessoa mais visual, tente marcar as partes chaves do texto que são mais importantes com o marcador de texto, por exemplo. Um visual pode tentar ler em voz alta, e um sinestésico pode ler caminhando pelo seu local de estudos. Agora vamos falar sobre anotações. E fazer anotações é muito importante, gente. Eu sei que dependendo do seu perfil de estudo, de aprendizagem, tem pessoas que gostam ou não de fazer anotações. Então, primeiro eu vou ter que te convencer que fazer anotações é importante e você precisa ter esse hábito. Primeiro, para a memória, é muito mais fácil guardarmos na memória as nossas próprias anotações do que os textos originais, porque a gente vai dar um foco muito maior no assunto central do que a gente estiver estudando. Quando estamos anotando, estamos fazendo um exercício de síntese, lembrando que existe uma maneira correta de fazer essas anotações. Não é fazer uma cópia do que o professor escreve lá no quadro, mas sim anotar o seu entendimento e o que você está compreendendo sobre aquele assunto. Você perderia tempo se ficasse anotando tudo que o seu professor escreve no quadro, a não ser no caso daqueles estudantes que estão em escola ainda, que, por exemplo, na minha época os professores avaliavam o que eu copiava no caderno, te davam um ponto por caderno. Então nesse caso sim você tem que copiar o que o professor escreveu no quadro. Mas mesmo nesses casos, eu ainda te aconselho a fazer as suas próprias anotações do que você está entendendo, do que o professor está explicando. Por quê? O principal objetivo das anotações é ter suas próprias notas daquilo que você já estudou. E você pode retornar nesse conteúdo em momentos oportunos, quando você precisa de lembrar de um ponto que você esqueceu e nas revisões. É como se fosse um backup de um computador. Quando você precisar de algo importante, ele vai estar ali esperando para ser utilizado. E outro ponto das anotações está relacionado com a concentração, porque fazer anotações nos obriga a prestar atenção cuidadosamente nas aulas, para que a gente tenha entendimento do que a gente está aprendendo, para a gente fazer essa síntese do que a gente está compreendendo daquele assunto. E então tá aí, para aquelas pessoas mais auditivas que não gostam de fazer as anotações, saiba que todos esses pontos que eu coloquei são muito importantes. E o mais interessante de tudo é que isso pode ser adaptado também. Cada pessoa faz anotações de uma forma individual. E você tem que usar sua criatividade ali na hora de fazer as anotações. Aí entra várias técnicas que você pode usar, por exemplo, os mapas mentais, utilizar gráficos, utilizar recursos visuais, para quem é uma pessoa mais visual. Usar cores diferentes para chamar sua atenção ali nos assuntos que são mais centrais. Para os auditivos, um recurso que as tecnologias de hoje em dia nos possibilita é gravar o áudio da aula, Mas eu ressalto que é importante fazer as anotações do que você entendeu, para quando você estiver estudando e precisar de voltar naquele conteúdo, você ter ali suas próprias anotações, mesmo para os auditivos. Agora vamos falar sobre resumo. E os resumos são uma técnica de estudo bastante utilizada para materiais mais extensos, que são livros, artigos científicos, um texto que você tem que ler. Enfim, a ideia do resumo é sintetizar um conteúdo.
Ela é uma técnica de estudo bastante utilizada e é muito efetiva se feita da maneira correta. O primeiro ponto importante é que deve existir uma estrutura lógica por trás desse resumo. Você não vai lá simplesmente copiar o texto ou artigo que você está lendo, porque senão você está fazendo uma cópia e isso não gera no seu cérebro sinapses nervosas que vão estimular a sua aprendizagem. Você vai estar no modo passivo. Você tem que ligar aí o modo ativo. Você tem que ler o texto, entender e sintetizar a ideia daquele texto com as suas palavras. O ideal é fazer seus próprios recortes do texto, do assunto central do que você estiver estudando. E aqui que entra, como você deve estudar dependendo de cada perfil que você for. Vou falar primeiro para os visuais, que provavelmente são os que mais utilizam dessa técnica de estudo. E as dicas são quase as mesmas das anotações. Usar cores diferentes para destacar e realçar o que parece ser um assunto mais central do texto. Usar recursos visuais para chamar sua atenção, como fazer um desenho do que você está estudando, usar mapas mentais, fazer fluxogramas. Enfim, usa a sua criatividade porque as possibilidades são muitas. O que te chamar a atenção no texto para você ler é o que você deve utilizar nesse caso. Por os auditivos, eu vou apresentar para vocês um aplicativo que transforma texto em áudio, que é uma possibilidade que a tecnologia nos possibilita nos dias de hoje. Para os sinestésicos, utilizar cores que chamam a sua atenção também é uma opção válida. Mas eu te atento para você fazer resumos da forma que te fizer mais confortável. Use o caderno que te deixe confortável, use a cor que te deixe mais confortável para te chamar mais a atenção. E para os auditivos, eu descobri um grande recurso aí, um aplicativo chamado My Voice, que é um aplicativo onde você coloca o texto e ele transforma esse texto em um áudio, que é uma opção aí para os auditivos, que tem mais dificuldade dessa questão da escrita, de fazer resumos e tudo mais. Agora vamos falar sobre a nossa última técnica de aprendizagem que eu vou apresentar nesse vídeo, que são os mapas mentais, que é uma técnica muito interessante de estudo, que eu utilizo muito, e que é basicamente o seguinte: são desenhos que nos ajudam a compreender algum conteúdo que a gente está estudando. E eles partem do princípio de um conceito central. E desse conceito central a gente vai conceituando vários outros conceitos que compõem o que a gente está aprendendo naquele momento. É como se fosse um quebra-cabeça, onde a gente começa da peça central e vai montando ele aos poucos. E dentro do ensino, isso vai fazendo uma lógica muito grande para a gente. E o mapa mental, ele nos permite ter uma percepção de vários elementos que compõem o todo, do texto que a gente está estudando, do artigo, e com seus desdobramentos e relações, a gente pode tirar proveito da mente humana, de como que ela lida de forma muito mais eficiente com elementos organizados visualmente. Vou mostrar para vocês agora a estrutura do mapa mental, como que ele é organizado. Primeiro tem que ter a ideia central. E a partir do conceito central a gente puxa setas ou algo que indique os outros conceitos que vão complementar aquela ideia central que a gente utilizou no início. E você não precisa de seguir um padrão. Você coloca ali a ideia central e a partir dela você pode usar desenhos diferentes, cores, imagens, setas, quadrados, enfim, usa a sua criatividade para chamar a sua atenção para que você absorva mais conhecimento possível. E no próximo vídeo eu vou mostrar isso na prática para vocês, como que faz um mapa conceitual do zero com base em um texto. E é isso, pessoal, o objetivo desse vídeo foi apresentar para vocês algumas técnicas de estudo e a gente vai aprofundar em cada uma dessas que foi apresentada aqui, porque dá pra gente aprender cada vez mais. Se você ficou até aqui, eu quero agradecer muito a sua visualização. Compartilha esse vídeo, deixa um comentário, dá um like e não se esqueça de se inscrever no canal que tem vídeo toda semana. Muito obrigado para você que ficou até aqui, até mais.